Oi pessoal, eu tenho visto aqui todo dia os noticiários e uma coisa vem me chamando a atenção nas últimas semanas, algo muito nítido e muito grave para mim, que não é exatamente o vírus, é como o sistema está colocando cada vez mais um contra os outros. Eles estão agora com toda a força se empenhando em vários pontos diferentes do planeta, nos separando, usando a velha tática de dividir para conquistar. Eu já fiz, acho que vários vídeos ao longo desses 3 anos que o canal está ativo, falando sobre essa tática e como ela é usada nitidamente, e agora mais do que nunca nós estamos caindo de novo nessa velha tática. Não importa em que local do mundo está acontecendo, mas esta tática de dividir para conquistar, enfraquecer o ser humano está acontecendo em todo o planeta durante essa quarentena. Estão nos dividindo entre democratas e republicanos lá nos Estados Unidos, estão nos dividindo entre brancos e negros, estão nos dividindo entre homos e héteros, entre comunistas e capitalistas, entre indianos e chineses, judeus e palestinos, essa longa rivalidade entre os dois povos. Percebam que ao longo da história da humanidade sempre eles usam essa tática de criar tribos, centenas de pequenos grupos que brigam entre si, passam séculos, décadas, milênios brigando entre si, por motivos às vezes fabricados, por motivos fomentados que não são motivos reais. Porque eu já falei e vou continuar batendo nesta tecla. É uma das táticas mais usadas e mais eficientes que eles têm para enfraquecer nós, seres humanos, é nos colocar uns contra os outros. Porque se todos pensassem unidos, se todos observassem as mesmas coisas, lutassem pelos mesmos direitos, nós iríamos perceber uma coisa. Nós iríamos perceber que o nosso inimigo é um. Todos nós, independente da sua religião, do local do planeta que você nasceu, da sua ideologia política, da cor da sua pele, nós iríamos perceber primeiro que todos nós somos filhos da criação. Somos todos irmãos, pertencemos à mesma fonte. E iríamos perceber que nós todos temos um inimigo em comum. Nós todos temos um inimigo em comum, que é o sistema, que sempre fica criando esses problemas para dividir as pessoas em rivais, em grupos rivais, e assim não conseguimos prestar atenção em quem realmente está ferrando com a nossa vida. Isso desde o Império Romano, muito antes, em toda a história da humanidade. Basicamente nós somos colocados para brigar entre nós por eles. Brigamos, nos xingamos, nos agredimos por eles, para eles conseguirem riquezas, para eles vencerem guerras, para eles tomarem mercados econômicos, para eles derrubarem ditadores. Eles usam sempre a tática de colocar nós contra nossos irmãos. Nós somos irmãos, somos uma espécie, deveríamos pensar de uma forma unificada. Claro que cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem o direito de ter uma opinião diferente, mas isso nunca deveria ser motivo para nos matarmos, nos xingarmos, nos agredirmos, entrarmos em guerra por disputas. Isso é uma loucura. Nós estamos em 2020, nós temos que mudar esse paradigma, temos que começar falando para os nossos filhos, falando para os nossos sobrinhos, para as crianças que nós temos contato, ensinar para eles que não existe eles, existe nós. Nós somos uma espécie só, somos todos irmãos, somos todos filhos da criação divina. Temos que ensinar isso para nossos filhos, para que essa merda dessa manipulação, dessa tática nojenta de nos colocar um contra os outros, vá perdendo força e um dia termine. Porque isso é o principal motivo de poder e de força do sistema.
Eu queria falar uma coisa, dar uma aprofundada um pouco mais nessa questão de sistema. Quem está no topo da pirâmide exatamente? Quem de fato está controlando tudo isso há milênios, há muito, muito tempo atrás. Não é tão simples, não são apenas políticos, banqueiros ou sociedades secretas que estão controlando todo esse cenário caótico, propositalmente caótico que nós temos hoje. Não. Temos que começar a entender, a começar a pesquisar que, de certa forma, existe uma espécie de guerra espiritual. Não é bem espiritual, mas seres dimensionais, seres que não têm corpo físico como nós, seres que habitam outras dimensões, seres que foram criados há bilhões de anos antes da formação da Terra, seres que se alimentam de raiva, inveja, dor, guerra, corrupção, se alimentam de tudo que há de pior, seres que fazem o homem cometer atos além dos limites. Que nós temos, infelizmente, a nossa capacidade de sermos maus, de fazermos coisas terríveis, mas esses seres, eles influenciam e nos empurram de uma certa forma que a gente consegue ultrapassar os limites que nós não ultrapassaríamos se pensássemos por nós mesmos. Temos que começar a pesquisar, a conhecer esses seres, a entender de fato qual é o olho da pirâmide. O olho da pirâmide não é simplesmente os Illuminatis, não são simplesmente as sociedades secretas, não são os reptilianos. Até isso, tem algo acima. Essa raça foi criada há bilhões de anos. Você pode achar que isso é loucura, não me importo. Sinceramente, não me importa se você acha que isso é loucura. É algo que existe e que é você aceitando ou não. Só peço sua educação, caso você não concorde, você pode pausar o vídeo agora. Você pode parar o vídeo agora e ver outra coisa e sair do meu canal, porque, sinceramente, a minha intenção não é ter muitos inscritos. Eu não vou perder noites de sono se perder inscritos. Mas nós temos que começar a entender de fato todo esse cenário, porque não é simplesmente políticos e corporações e banqueiros malvados que querem poder, não. Desde a formação do planeta, dos primeiros povos, desde os primeiros impérios, esses seres, eles contaminam a mente dos poderosos, dos donos desse planeta. Eles conseguem sutilmente plantar a inveja, plantar a raiva, plantar o ódio e eles conseguem transformar a mente de pessoas e de seres até elevados em mentes perturbadas. Esses seres são especialistas em se infiltrar e plantar ideias, plantar sementes ruins dentro de pessoas e dentro de seres também responsáveis pelo planeta. Eles vagam o universo afora, se alimentando, destruindo psicosferas, destruindo planetas, se alimentando do que há de pior. Porque é isso que eles fazem, eles vivem, eles se alimentam dessa energia densa que nós humanos e outras raças produzimos. É a função deles. Infelizmente, eles se alimentam assim. Eles tomam conta de um planeta, eles envolvem o planeta num holograma, eles conseguem criar um cenário e densificar e abaixar os níveis energéticos do planeta cada vez mais, influenciando a mente, influenciando o coração de líderes, de dirigentes. Eles conseguem fazer coisas absurdas apenas para transformar o planeta num caos, porque o caos que os alimenta. E a única forma de nós começarmos a quebrar essas correntes e sair desse domínio desses seres que são chamados de arcontes, pelos gnósticos principalmente, os seres arcontes, eles são reais. Eles até preferem que você ache que eles não são reais, mas eles são reais e eles dominam
Eles dominam esse planeta há milhões de anos. Eles interferem na mente e no coração de cada pessoa desse planeta. Eles fazem a gente... Eles alimentam o pior. Plantam a inveja e transformam tudo em um caos. E eles têm outra especialidade, que é criar hologramas, criar cenários, criar fantasias, criar formas de poder enganar as pessoas, e sempre nós estamos nesse ciclo eterno de caos, de guerra, de sofrimento que nunca termina. É assim que eles se alimentam. Alguns podem achar isso uma coisa fantástica, papo estranho. Ah, que isso, Diego? Seres extracorpóreos? Sim. Existem outras dimensões. Existem dimensões onde guerras são travadas para quem vai controlar a energia planetária, quem vai conseguir influenciar a energia planetária. A guerra é de dentro para fora. Das dimensões um pouco mais sutis do que a nossa, seres batalham para ver quem que vai conseguir, quem vai continuar dominando a energia do planeta e quem vai influenciar a nossa vida. E eles trabalham assim, sutilmente. E nós podemos começar a virar esse jogo pesquisando quem são os arcontes, como eles foram criados, como eles agem, que eles começam lá no topo da pirâmide com essa influência, tentando influenciar os poderosos, e chega agora, como estamos agora, com brigas partidárias, brigas entre sexos, brigas entre opção sexual, briga entre cor da pele. É guerra, é conflito. O final do trabalho deles é isso que nós estamos vendo na televisão. Eles são o topo, o máximo da pirâmide. Tudo de ruim, todas as influências, todas as coisas começam a partir deles e vai descendo até chegar em nós e nos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. É isso que eu queria comentar com vocês hoje. Pesquisem sobre os arcontes, deem uma pesquisada, tem muito material na internet, tem muito livro, tem muito vídeo. Eu vou ver se eu deixo aqui alguns vídeos, algumas matérias sobre isso, que isso é algo real. Nós não podemos pensar que o mundo é apenas isso aqui, ó, apenas matéria. O mundo é apenas o que nós vemos com esse olho aqui, não. Nós temos que começar a entender que isso que nós vemos é a parte mais ínfima da história. Que existem outras dimensões dentro de dimensões onde tudo de fato acontece. E nós apenas somos o resultado de tudo isso. Por isso que eu digo, parem de brigar por política, não discutam mais em redes sociais. Vamos começar a ensinar a nossos filhos que nós somos irmãos. Vamos começar a sair dessa teia de disputa, de tribos, de nós contra eles. Vamos parar com isso, parar de alimentar esses seres, porque esses seres arcontes se alimentam disso, da nossa raiva, da nossa fúria, da nossa inveja, da nossa disputa, de nossas guerras, se alimentam de nossas lágrimas, se alimentam de nossa angústia. Temos que começar a quebrar, temos que ser a geração, temos que ser as pessoas que vão começar a fazer isso. Isso é uma luta, isso é uma briga que realmente vai demorar. Gerações vão, talvez centenas de anos até tudo mudar, mas algo tem que ser feito para começar. Que comece em nós. Que você fale para o seu filho, que você fale com a sua esposa, tirar seus maridos. Vamos tirar as pessoas desse ciclo de brigas, de rivalidade, porque não é somente as sociedades secretas que estão se alimentando disso, ganhando dinheiro. Acima deles tem esses malditos, desses arcontes, que se alimentam, tomam de canudinho a nossa angústia e nossa dor. Temos que parar de alimentar isso, começar a quebrar essa cadeia, sabe, de parasitas, começando por nós, de baixo para cima. Vamos começar a quebrar essa corrente, porque só assim o mundo vai mudar, senão vamos continuar ainda nas mãos dos arcontes, nas suas manipulações, nos seus hologramas, as suas religiões que ao invés de unir, afastam as pessoas.
Vamos começar a pensar nisso aí, pessoal. Isso é muito importante. Abram suas mentes, abram seus olhos para o que está atrás do véu, da realidade por trás da realidade. É isso aí que eu queria falar para vocês hoje. Quero agradecer pela paciência, 15 minutos. Desculpa pelo vídeo ser longo, mas eu acho que é um vídeo importante, algo que tem que ser dito. Temos que começar a aprofundar os nossos estudos, aprofundar nossa compreensão, abrir nossas mentes, sabe? Quebrar nossos paradigmas e começar a entender a raiz do problema, da onde vem o problema de fato. Vocês vão começar a entender que a raiz do problema é muito mais complexa do que, sabe, do que vocês possam imaginar. É isso aí, pessoal. O conhecimento liberta. E 3 anos de canal que nós fizemos agora essa semana. Muito obrigado por cada um de vocês que assiste os vídeos. De coração, muito obrigado. E pelas palavras de incentivo e carinho que eu tive ontem, tanto aqui nas publicações do YouTube quanto lá no Facebook. É isso aí, pessoal. Abraço. Muito obrigado mesmo. Conhecimento liberta.